Ela pagou US$ 100 por um carro lendário de 1965. Então, o dono voltou com uma proposta que mudaria tudo. Marina nunca imaginou que R$ 100 pudessem mudar sua vida para sempre. Aos 28 anos, a mecânica automotiva havia aprendido que a vida raramente oferecia segundas chances, especialmente para uma mulher lutando para manter sua pequena oficina funcionando nos arredores de São Paulo. Naquela manhã de terça-feira, com as contas se acumulando sobre a mesa empoeirada de seu escritório improvisado, Marina folheava os classificados online em busca de peças baratas para revenda. Foi então que seus olhos se fixaram em um anúncio peculiar. Carro antigo para retirada de peças, R$ 100 urgente. A descrição era vaga, quase suspeita. O vendedor mencionava apenas que se tratava de um veículo de 1965, abandonado em sua propriedade há décadas, e que precisava se desfazer dele rapidamente. Não havia fotos, apenas um endereço em uma cidade do interior e um número de telefone. Provavelmente é uma carroça enferrujada, murmurou Marina para si mesma, mas algo em seu instinto de mecânica a impelia a investigar. Aquele valor era irrisório, mesmo para sucata, e sua experiência lhe dizia que sempre havia algo aproveitável em qualquer máquina. Depois de 3 tentativas, conseguiu falar com o vendedor, um homem idoso de voz trêmula chamado Seu Joaquim. Ele parecia ansioso para se livrar do veículo, repetindo várias vezes que aquela coisa estava atrapalhando seus planos de reforma. Quando Marina perguntou sobre o modelo específico, ele hesitou antes de responder. É um daqueles carros americanos, sabe? Meio esportivo. A curiosidade de Marina se intensificou. Carros americanos de 1965 não eram comuns no Brasil, especialmente não por R$ 100, mesmo que fosse apenas para aproveitar o motor ou algumas peças do câmbio, valeria a viagem. No sábado seguinte, Marina dirigiu sua velha picape por 2 horas até chegar à cidadezinha mencionada no anúncio. O endereço a levou a uma propriedade rural modesta, onde Seu Joaquim, um senhor de uns 70 anos, a recebeu com um misto de alívio e nervosismo. Está lá atrás, disse ele, apontando para um galpão de madeira deteriorada. Faz mais de 20 anos que não mexo naquilo. Minha falecida esposa sempre dizia para me livrar daquela coisa, e agora que vou vender a propriedade... Marina seguiu o homem pelo terreno irregular, notando como ele evitava olhar diretamente para o galpão. As tábuas de madeira estavam escurecidas pelo tempo e a estrutura parecia prestes a desabar. Quando Seu Joaquim destrancou o cadeado enferrujado, o rangido da porta ecoou como um lamento. O cheiro de umidade, óleo velho e metal oxidado invadiu suas narinas. Na penumbra do galpão, coberto por uma lona desbotada e décadas de poeira, estava a silhueta inconfundível de um automóvel. Marina sentiu seu coração acelerar quando seus olhos se ajustaram à escuridão e conseguiu distinguir as linhas agressivas e sensuais que só um modelo poderia ter. Meu Deus, sussurrou, aproximando-se lentamente. Com cuidado, ela começou a retirar a lona, e a cada pedaço de tecido removido, sua respiração se tornava mais ofegante. Primeiro apareceu o capô alongado, depois a grade frontal característica e, finalmente, quando a lona caiu completamente, Marina se viu diante de um Ford Mustang 1965 vermelho cereja. Suas mãos tremeram quando tocou a lataria. Apesar da poeira e de alguns pontos de ferrugem superficial, o carro estava surpreendentemente bem preservado. As linhas clássicas estavam intactas, os vidros não tinham rachaduras significativas, e quando ela abriu o capô, encontrou um motor V8 que, embora parado há décadas, parecia completo. "Quanto mesmo o senhor está pedindo?" perguntou Marina, tentando manter a voz firme. R$ 100, e é seu, respondeu Seu Joaquim, já puxando os documentos do bolso. "Só quero que tire isso daqui hoje mesmo." Marina mal conseguia acreditar. Aquele não era apenas um carro, era uma lenda automotiva, um dos modelos mais icônicos já produzidos.
Mesmo em condições ruins, valeria dezenas de milhares de reais. Restaurado, poderia valer uma fortuna. Após assinar os papéis de transferência e entregar as 5 notas de R$ 20, Marina organizou o transporte do Mustang para sua oficina. Durante toda a viagem de volta, não conseguia parar de sorrir. Finalmente, o destino havia lhe dado a oportunidade que ela tanto esperava. Se você está gostando desta história incrível de descoberta e transformação, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. E deixe um comentário contando de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoramos saber que nossa história está chegando em lugares diferentes. Nos vemos no próximo capítulo, onde descobriremos os segredos que este Mustang esconde. Na segunda-feira, Marina chegou à oficina antes mesmo do sol nascer. O Mustang estava ali, majestoso mesmo, sob a luz fria dos tubos fluorescentes, como um gigante adormecido, esperando para ser despertado. Ela havia passado a noite toda pesquisando sobre o modelo, e cada informação que encontrava aumentava sua euforia. O Ford Mustang 1965 havia sido um marco na indústria automotiva, criando uma categoria inteira de carros, os Pony Cars. Eram veículos que combinavam performance, estilo e acessibilidade, democratizando o sonho americano sobre 4 rodas. No Brasil, eram raridades absolutas, importados apenas por alguns poucos entusiastas com recursos suficientes. Armada com suas ferramentas e uma determinação inabalável, Marina começou a inspeção detalhada. Primeiro, verificou a numeração do motor e do chassi, anotando tudo meticulosamente. Em seguida, iniciou uma limpeza cuidadosa, removendo décadas de sujeira acumulada. Foi durante essa limpeza que fez sua primeira descoberta intrigante. No porta-luvas, encontrou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, havia documentos originais de importação datados de 1966, mostrando que o carro havia chegado ao Brasil apenas 1 ano após sua fabricação. O importador era uma empresa de São Paulo, e o primeiro proprietário registrado era um nome que ela não reconheceu: Eduardo Mendoza. Mais interessante ainda era o estado de conservação dos interiores. Os bancos de couro, apesar do tempo, mantinham sua cor original quase intacta. O painel, com seus mostradores circulares característicos, estava completo e funcional. Era como se o carro tivesse sido cuidadosamente guardado para hibernar, não abandonado por negligência. Marina passou os dedos pelo volante de 3 raios, imaginando quantas mãos o haviam segurado, quantas estradas ele havia percorrido antes de acabar naquele galpão esquecido. No tapete do lado do motorista, notou algo peculiar, uma pequena mancha escura que não saía com a limpeza comum. Parecia antiga, muito antiga. Quando abriu o porta-malas, encontrou outro tesouro, um kit de ferramentas original Ford, ainda em sua maleta de couro. Junto com as ferramentas, havia um manual do proprietário em perfeito estado, e, surpreendentemente, recibos de manutenção organizados em uma pasta de couro. Os recibos mostravam que o carro havia sido meticulosamente cuidado até 1987, quando os registros cessaram abruptamente. O último recibo era de uma oficina em São Paulo, datado de 15 de março de 1987, e mencionava uma revisão completa antes de viagem longa. A assinatura no recibo era ilegível, mas o carimbo mostrava o nome da oficina: Automecânica Mendoza. Mendoza, repetiu Marina em voz alta, o mesmo sobrenome do primeiro proprietário. Intrigada, ela decidiu verificar o motor mais a fundo. Ao remover a tampa dos balancins, encontrou algo inesperado. O motor estava em condições excepcionais para algo supostamente abandonado há décadas. O óleo, embora velho, não estava completamente degradado e não havia sinais de corrosão interna significativa. Foi então que notou uma pequena placa metálica fixada no bloco do motor, algo que não era padrão de fábrica. A placa trazia uma gravação: "Para meu filho, que continue a história. EM,
1987. O coração de Marina acelerou. Aquele carro não havia sido simplesmente abandonado. Havia sido cuidadosamente preservado por alguém que tinha planos específicos para ele. As iniciais EM certamente se referiam a Eduardo Mendoza, e a data coincidia com o último recibo de manutenção. Decidiu fazer um teste, conectou uma bateria nova e tentou dar a partida. Para sua surpresa absoluta, após algumas tentativas, o motor V8 rugiu de volta à vida. O som era inconfundível, poderoso, hipnótico. Neighbors da oficina saíram de suas lojas para ver de onde vinha aquele ronco característico. Enquanto o motor aquecia, Marina notou que todos os fluidos tinham sido drenados e recolocados antes do armazenamento. Alguém havia preparado meticulosamente aquele carro para uma longa hibernação, seguindo protocolos de conservação que poucos conheciam. Sua euforia foi interrompida por uma descoberta perturbadora. Ao abrir o compartimento de ferramentas sob o banco traseiro, encontrou algo que a deixou sem ar. Um revólver calibre 38, ainda carregado, embrulhado em um pano oleado, junto com um envelope lacrado que tinha seu nome escrito à mão, para a pessoa que encontrar este carro. Com as mãos tremendo, Marina abriu o envelope. Dentro, uma carta manuscrita em letra elegante. Se você está lendo isto, significa que meu tempo acabou e alguém finalmente encontrou meu Mustang. Este carro carrega mais do que apenas um motor V8. Carrega uma história que precisa ser contada, um segredo que precisa ser revelado e talvez uma injustiça que precisa ser reparada. Procure por Carlos Mendoza em São Paulo. Diga a ele que seu pai deixou um recado. O restante está no lugar onde guardamos nossos maiores tesouros, onde o sol nunca brilha, mas a verdade sempre encontra um caminho. A carta era assinada: Eduardo Mendoza, janeiro de 1987. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela compra casual de R$ 100 havia se tornado algo muito mais complexo e potencialmente perigoso. Ela olhou novamente para o revólver e depois para a carta. Eduardo Mendoza havia morrido guardando um segredo, e de alguma forma, esse segredo agora era a responsabilidade dela. Marina passou a noite seguinte em claro. A carta de Eduardo Mendoza sobre a mesa da cozinha de seu pequeno apartamento. Cada palavra havia sido lida dezenas de vezes, mas o significado permanecia enigmático. Onde o sol nunca brilha, mas a verdade sempre encontra um caminho. O que isso poderia significar? Na manhã seguinte, decidiu começar sua investigação pelo mais óbvio: procurar por Carlos Mendoza em São Paulo. Uma rápida pesquisa online revelou 3 pessoas com esse nome na cidade, mas apenas uma tinha idade compatível para ser filho de Eduardo. Carlos Mendoza, 52 anos, arquiteto, com escritório na região central. O coração de Marina bateu mais forte quando encontrou uma foto no site do escritório de arquitetura. Carlos tinha os mesmos olhos expressivos que ela havia visto em uma foto antiga encontrada no porta-luvas do Mustang, uma imagem desbotada de Eduardo ao lado do carro, datada de 1975. Reunindo coragem, Marina decidiu fazer contato. Ligou para o escritório, mas quando mencionou o nome Eduardo Mendoza e o Mustang de 1965, houve um silêncio prolongado na linha. Onde você conseguiu essas informações? Perguntou Carlos, sua voz carregada de uma tensão palpável. Eu comprei o carro, respondeu Marina simplesmente, e encontrei uma carta de seu pai. Ele disse para procurá-lo. Outro silêncio, ainda mais longo. Precisamos conversar pessoalmente. Pode vir ao meu escritório hoje à tarde, mas por favor, não mencione isso para mais ninguém, por enquanto. O escritório de Carlos ficava em um elegante prédio comercial na Avenida Paulista. Marina chegou pontualmente às 3 da tarde, carregando uma pasta com todos os documentos que havia encontrado no Mustang. A recepcionista a conduziu diretamente à sala do arquiteto, onde Carlos a aguardava visivelmente nervoso. Carlos Mendoza era um homem alto,
de cabelos grisalhos e porte elegante. Suas mãos tremeram ligeiramente quando Marina lhe entregou a carta original de seu pai. Depois de todos esses anos, murmurou ele, reconhecendo a caligrafia familiar. Eu sempre soube que um dia isso aconteceria, mas nunca pensei que seria assim. Seu pai menciona um segredo, algo sobre uma injustiça que precisa ser reparada, disse Marina. O senhor sabe do que se trata? Carlos se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da avenida lá embaixo. Por um longo momento, permaneceu em silêncio, como se travasse uma batalha interna sobre quanto deveria revelar. Meu pai era um homem íntegro, sabe? Começou finalmente. Trabalhava como contador para uma empresa de construção civil muito respeitada nos anos 70 e 80, a construtora Almeida em Filhos. Talvez você já tenha ouvido falar. Marina balançou a cabeça negativamente, mas anotou o nome mentalmente. Era uma época de muito crescimento para São Paulo. A cidade se expandia rapidamente, muitos prédios sendo construídos, muito dinheiro circulando. Meu pai descobriu algumas irregularidades nos livros contábeis da empresa. Superfaturamento em obras públicas, materiais de baixa qualidade sendo usados em construções residenciais, propinas para fiscais municipais. Carlos fez uma pausa, voltando para sua cadeira. Quando ele tentou relatar essas descobertas aos sócios da empresa, foi ameaçado. Disseram que se ele falasse alguma coisa, nossa família pagaria o preço. Em 1987, pouco depois de ter escrito essa carta que você encontrou, meu pai sofreu um acidente de carro. Nunca conseguimos provar, mas sempre suspeitamos que não foi realmente um acidente. Marina sentiu um frio na espinha. A história estava se tornando mais sombria do que imaginava. E as evidências que seu pai coletou? Perguntou ela. Desapareceram junto com ele. A polícia disse que não havia nada suspeito no carro após o acidente. Mas meu pai era metódico, organizador. Se ele escreveu que deixou algo onde o sol nunca brilha, é porque realmente deixou. Marina mostrou a Carlos todas as peças que havia encontrado no Mustang. Os documentos, os recibos de manutenção, o revólver. Quando chegou a parte sobre a placa no motor com a mensagem "Para meu filho, que continue a história", Carlos não conseguiu conter as lágrimas. Ele sabia que estava em perigo, disse Carlos, secando os olhos. Preparou tudo meticulosamente. O carro foi escondido na propriedade de um amigo seu, Joaquim Silva, que prometeu guardá-lo até que fosse seguro revelá-lo. Imagino que depois de tantos anos, o senhor Joaquim achou que já era hora. Mas onde seu pai poderia ter escondido as evidências? Insistiu Marina. Esse enigma sobre o lugar onde o sol nunca brilha? Carlos refletiu por um momento, depois seus olhos se iluminaram. O cofre. Meu pai tinha um cofre subterrâneo em nossa antiga casa. Ele sempre dizia que era o lugar mais seguro do mundo porque ficava embaixo da terra, onde o sol nunca poderia brilhar, mas onde a verdade sempre sobreviveria. Vendemos a casa depois da morte dele. Mas se as evidências estão realmente lá, precisamos ir até lá, disse Marina decidida. Não é tão simples, respondeu Carlos. A casa foi demolida há 15 anos. No lugar, construíram um shopping center. O Shopping Almeida Plaza. Marina sentiu o impacto da ironia. Um shopping com o nome da família que possivelmente havia causado a morte de Eduardo Mendoza havia sido construído exatamente sobre o local onde as evidências estavam escondidas. Mas isso não significa que o cofre não esteja mais lá, continuou Carlos, uma nova esperança em sua voz. Meu pai construiu aquele cofre 3 metros abaixo do nível do solo. Se os construtores do shopping não souberam de sua existência, pode ser que ainda esteja intacto, apenas inacessível. Marina olhou pela janela, processando todas essas informações. Sua vida havia mudado completamente em questão de dias. Ela havia comprado um carro por R$100 e agora se encontrava no meio de uma conspiração de décadas, envolvendo corrupção, morte e um possível tesouro de evidências enterrado sob um shopping center. O que fazemos agora? Perguntou ela.
Carlos se inclinou para a frente, sua expressão determinada. Precisamos encontrar uma forma de acessar aquele cofre, e quando conseguirmos, talvez finalmente possamos fazer justiça pela morte do meu pai. Nos dias seguintes, Marina e Carlos formaram uma parceria improvável. Ela com suas habilidades mecânicas e instinto investigativo, ele com seus conhecimentos de arquitetura e acesso a plantas baixas antigas da cidade. Juntos, começaram a planejar algo que parecia saído de um filme, como acessar um cofre subterrâneo localizado sob as fundações de um shopping center movimentado. Carlos conseguiu, através de contatos na prefeitura, obter as plantas originais da propriedade onde ficava a casa de sua família. O cofre de Eduardo Mendoza estava marcado nas plantas como depósito subterrâneo, localizado nos fundos do quintal, próximo a uma antiga árvore de jabuticaba que havia sido a marca registrada da propriedade. O desafio era localizar exatamente onde essa árvore ficava em relação à atual estrutura do Shopping Almeida Plaza. Carlos passou horas comparando as plantas antigas com os projetos de construção do shopping, usando suas habilidades de arquiteto para fazer os cálculos necessários. "Encontrei!" exclamou Carlos numa tarde de quinta-feira, espalhando plantas e cálculos sobre a mesa de Marina na oficina. "O cofre deve estar aproximadamente 5 metros abaixo da praça de alimentação, próximo ao restaurante italiano no segundo piso." Marina analisou os desenhos, sua mente já trabalhando nas possibilidades logísticas. "Precisaríamos de equipamentos de perfuração, e isso chamaria muita atenção", ponderou ela. "Além disso, como explicaríamos nossa presença lá?" Foi então que Carlos teve uma ideia brilhante. "E se não precisássemos perfurar desde o shopping? A antiga rede de esgoto da casa ainda deve existir. Se conseguíssemos acessá-la através do sistema de manutenção subterrâneo da cidade, poderíamos chegar ao cofre por baixo sem que ninguém no shopping percebesse." Marina sentiu uma mistura de excitação e apreensão. A ideia era audaciosa, mas tecnicamente viável. Eles passaram a semana seguinte pesquisando os túneis de manutenção da região. Carlos descobriu que sua empresa de arquitetura havia participado de algumas reformas no sistema de drenagem da área nos anos 90, e ele ainda tinha acesso aos mapas subterrâneos. "Há uma entrada para os túneis de manutenção a 2 quadras do shopping", explicou Carlos, mostrando um mapa detalhado. "De lá, podemos seguir pela rede de esgoto antigo até chegar próximo ao local do cofre." Marina examinou o mapa com um olhar crítico de quem entende de mecânica e engenharia. "Vamos precisar de equipamentos especiais. Capacetes com lanternas, roupas impermeáveis, ferramentas para abrir o cofre e, principalmente, um detector de gases. Esses túneis podem ser perigosos." Na sexta-feira à noite, depois que o shopping fechou, eles colocaram o plano em ação. Marina havia conseguido emprestado equipamentos de segurança através de um amigo que trabalhava em obras de saneamento. Carlos trouxe as ferramentas necessárias e cópias detalhadas de todos os mapas. A entrada para os túneis de manutenção ficava em uma rua lateral, disfarçada por uma tampa de concreto pesada que exigia força de ambos para ser removida. O cheiro que subiu do subterrâneo era nauseante, uma mistura de umidade, produtos químicos e décadas de detritos urbanos. "Ainda temos certeza de que queremos fazer isso?" perguntou Marina, ajustando sua máscara respiratória. "Meu pai merece justiça", respondeu Carlos, sua voz firme apesar do nervosismo evidente. Desceram pela escada de metal enferrujada, suas lanternas cortando a escuridão densa. O túnel era mais amplo do que esperavam, com cerca de 2 metros de altura, permitindo que caminhassem eretos, embora curvados. As paredes de concreto suavam umidade e o som de seus passos ecoava assombradamente. Seguindo o mapa de Carlos, caminharam por aproximadamente 500 metros, através de uma rede de túneis interconectados. Periodicamente, paravam para consultar a bússola e confirmar sua direção. O GPS não funcionava no subterrâneo,
então dependiam inteiramente da precisão dos mapas antigos. Depois de 40 minutos de caminhada cuidadosa, Carlos parou e consultou suas anotações. Devemos estar bem embaixo do shopping agora, sussurrou, como se alguém pudesse ouvi-los através de metros de concreto e terra. Marina iluminou as paredes ao redor, procurando por qualquer sinal da antiga instalação residencial. Foi então que notou uma diferença na construção da parede à sua esquerda. Enquanto as outras paredes eram de concreto liso e moderno, esta seção mostrava tijolos mais antigos, claramente de uma construção anterior. "Carlos, olhe isso!" chamou ela, aproximando sua lanterna da parede. Examinando mais de perto, puderam ver que havia uma seção da parede que parecia ter sido selada posteriormente. Os tijolos eram de uma cor ligeiramente diferente e a argamassa entre eles estava mais deteriorada. "Este deve ser o acesso original ao porão da casa", disse Carlos, a excitação evidente em sua voz. Marina retirou um martelo e uma alavanca de sua mochila. "Vou tentar abrir uma pequena passagem. Se estivermos certos, do outro lado deve estar o espaço onde seu pai construiu o cofre." Ela começou a trabalhar cuidadosamente, removendo a argamassa ao redor de alguns tijolos. O trabalho era lento e exigia paciência, pois qualquer ruído excessivo poderia chamar a atenção indesejada. Após 2 horas de trabalho meticuloso, Marina conseguiu remover tijolos suficientes para criar uma abertura por onde poderiam passar. Do outro lado, sua lanterna revelou um pequeno cômodo subterrâneo, claramente mais antigo que os túneis de manutenção. "É aqui", sussurrou Carlos, sua voz carregada de emoção. "Reconheço o formato, é exatamente como meu pai descreveu." Eles se espremeram através da abertura e se encontraram em um espaço de aproximadamente 3 por 3 metros. O ar estava viciado, mas não havia gases tóxicos detectáveis. No canto mais distante, parcialmente escondido sob décadas de detritos e umidade, estava uma estrutura metálica, o cofre de Eduardo Mendoza. Marina aproximou sua lanterna e pôde ver que era um cofre antigo, mas de qualidade superior, feito para resistir tanto ao tempo quanto a tentativas de arrombamento. Na porta frontal havia uma combinação numérica e uma fechadura que exigia chave. "Sabe a combinação?" perguntou Marina. Carlos pensou por um momento, depois sorriu tristemente. "Minha data de nascimento, 15/03/65. Meu pai sempre usava datas importantes da família para suas senhas." Com mãos trêmulas, Carlos girou os números da combinação. Quando chegou ao último dígito, ouviram o clique característico de um mecanismo se liberando. Mas quando tentaram abrir a porta, descobriram que ainda precisavam da chave. "Onde ele guardaria a chave?" murmurou Marina, mais para si mesma que para Carlos. Foi então que se lembrou de algo. No Mustang, junto com o revólver, havia um pequeno chaveiro que ela havia assumido ser das chaves do carro. Mas uma das chaves era menor, diferente das chaves automotivas padrão. "Espere aqui", disse ela para Carlos. "Preciso buscar algo no carro." 2 horas depois, Marina retornou aos túneis, carregando o chaveiro que havia encontrado no Mustang. Sua intuição estava certa. A pequena chave de formato peculiar encaixou perfeitamente na fechadura do cofre de Eduardo Mendoza. Quando a porta pesada se abriu com um rangido metálico, ambos prenderam a respiração. Suas lanternas revelaram o interior do cofre, organizado com a precisão típica de um contador meticuloso. Havia pastas de arquivo, envelopes lacrados, fotografias e, surpreendentemente, algumas barras de ouro pequenas embrulhadas em tecido. "Meu Deus!" sussurrou Carlos, pegando uma das pastas com mãos trêmulas. Marina iluminou enquanto Carlos abria o primeiro envelope. Dentro, encontraram dezenas de documentos, contratos, recibos, correspondências e fotografias que mostravam Eduardo coletando evidências durante meses. Tudo estava cuidadosamente catalogado e datado. "Olhe isso", disse Marina, apontando para uma série de fotografias que mostravam encontros secretos entre homens de terno em canteiros de obras.
Seu pai documentou tudo. Carlos examinou uma carta datada de janeiro de 1987, poucos dias antes da morte de Eduardo. Nela, seu pai escrevia em detalhes sobre um esquema de corrupção que envolvia não apenas a construtora Almeida em Filhos, mas também fiscais municipais, um vereador e até mesmo membros do Poder Judiciário. Ele descobriu que estavam usando materiais de baixa qualidade em escolas e hospitais públicos, leu Carlos, sua voz carregada de indignação. Economizavam milhões em materiais e embolsavam a diferença. Quantas pessoas podem ter sido prejudicadas por isso? Marina encontrou outro envelope, este marcado como seguro de vida. Dentro, uma carta explicava que Eduardo havia escondido barras de ouro no cofre como garantia para sua família, caso algo lhe acontecesse. Ele havia previsto sua própria morte e tomado providências. Seu pai era um homem muito corajoso, disse Marina, tocando gentilmente no ombro de Carlos. Enquanto continuavam examinando o conteúdo do cofre, Marina descobriu algo que a deixou chocada. Em uma pasta marcada como Conexões Atuais, havia documentos mais recentes, alguns datados de apenas 5 anos atrás. Carlos, olhe isso. Alguns desses documentos são muito recentes para terem sido colocados aqui por seu pai. Carlos pegou os papéis e seus olhos se arregalaram. Alguém mais sabia da existência deste cofre, disse ele lentamente. E continuou adicionando evidências depois da morte do meu pai. Os documentos recentes mostravam que o esquema de corrupção nunca havia parado. Pelo contrário, havia se expandido e modernizado. Agora envolvia licitações fraudulentas para obras de infraestrutura, superfaturamento em contratos públicos de grande escala e lavagem de dinheiro através de empresas de fachada. No fundo da pasta mais recente, Marina encontrou uma nota manuscrita. Eduardo, meu velho amigo, sua missão continua. Um dia a verdade prevalecerá. JS. JS, repetiu Carlos. Joaquim Silva, o homem que vendeu o carro para você. Ele não era apenas um amigo do meu pai, era seu parceiro na investigação. Tudo começou a fazer sentido. Joaquim não havia vendido o Mustang por necessidade financeira ou pressa de se mudar. Ele havia esperado o momento certo, a pessoa certa. De alguma forma, ele soube que Marina seria a pessoa ideal para continuar o trabalho de Eduardo. Precisamos falar com ele imediatamente, disse Marina, já começando a organizar os documentos para levar consigo. Eles passaram mais 1 hora fotografando todos os documentos com seus celulares, garantindo que teriam cópias de tudo antes de remover qualquer coisa do cofre. As barras de ouro foram cuidadosamente embrulhadas e colocadas na mochila de Marina. Quando finalmente saíram dos túneis, já passava das 4 da madrugada. Ambos estavam exaustos, sujos e mentalmente sobrecarregados com tudo que haviam descoberto. "O que fazemos agora?" perguntou Marina, enquanto colocavam a tampa de volta na entrada dos túneis. "Primeiro vamos falar com Joaquim Silva", respondeu Carlos, guardando cuidadosamente suas cópias dos documentos. "Ele tem muito a explicar. E depois precisamos decidir se estamos prontos para enfrentar pessoas muito poderosas e perigosas." Marina olhou para o céu, que começava a clarear, e sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Aquela simples compra de R$ 100 havia se transformado em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Não era mais apenas sobre um carro antigo. Era sobre justiça, verdade e talvez sobre mudar a vida de muitas pessoas. Seu pai confiou que alguém continuaria sua missão, disse ela determinada. E pelo que vi nestes documentos, essa missão está longe de terminar. Na manhã seguinte, Marina e Carlos fizeram a viagem de 2 horas até a propriedade rural de Joaquim Silva. Desta vez, porém, a atmosfera era completamente diferente. Eles não vinham mais como simples comprador e vendedor, mas como pessoas em busca de respostas sobre uma conspiração que durava décadas. Joaquim os recebeu na varanda de sua casa simples, mas Marina notou imediatamente a mudança em seu comportamento.
O nervosismo da primeira visita havia sido substituído por uma calma resignada, como se ele estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Vocês encontraram o cofre, disse ele sem preâmbulos. Não era uma pergunta. Carlos deu um passo à frente, sua voz carregada de emoção contida. O senhor conhecia meu pai muito melhor do que me disse, não é verdade? Joaquim assentiu lentamente, gesticulando para que se sentassem nas cadeiras de balanço da varanda. Eduardo Mendoza era meu melhor amigo desde a infância, começou ele, seu olhar perdido na distância. Trabalhávamos juntos muito antes dele se tornar contador da construtora Almeida. Eu era encarregado de obras, ele cuidava da parte financeira. Juntos, descobrimos coisas que não deveríamos ter descoberto. Marina se inclinou para a frente, fascinada pela história que finalmente estava sendo revelada. Em 1985, começamos a notar irregularidades cada vez mais graves nos projetos, continuou Joaquim. Materiais baratos sendo usados em obras públicas críticas, documentos sendo falsificados, funcionários públicos recebendo propinas. Eduardo decidiu que precisávamos documentar tudo, criar um arquivo de evidências que pudesse ser usado para expor a corrupção. Mas por que continuaram trabalhando lá sabendo de tudo isso? Perguntou Carlos. Joaquim sorriu tristemente. Porque era a única forma de obter as evidências necessárias. Se tivéssemos saído da empresa, nunca teríamos acesso às informações. Eduardo criou um sistema. Eu coletava evidências físicas dos canteiros de obras. Ele fotografava documentos e registrava conversas. Tudo era guardado naquele cofre. E o Mustang? Qual era o papel dele nisso tudo? Quis saber Marina. Ah, o Mustang. Joaquim suspirou. Era mais do que um carro para Eduardo. Era seu símbolo de liberdade, seu prêmio por anos de trabalho honesto. Quando percebeu que sua vida estava em perigo, ele decidiu usar o carro como uma cápsula do tempo. Escondeu pistas nele, garantindo que se algo lhe acontecesse, a pessoa certa eventualmente continuaria sua missão. Carlos balançou a cabeça, ainda processando a magnitude do plano de seu pai. Mas como vocês sabiam que eu seria essa pessoa? Perguntou Marina. Joaquim a estudou cuidadosamente antes de responder. Não sabíamos. Mas Eduardo tinha uma teoria. Ele acreditava que apenas alguém com conhecimento mecânico e instinto investigativo reconheceria o verdadeiro valor do carro e se interessaria o suficiente para explorá-lo completamente. Além disso, sua simplicidade e honestidade ao fazer a compra me disseram tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. Marina sentiu um arrepio. Toda a sua vida havia sido inadvertidamente preparada para aquele momento. Depois da morte de Eduardo, continuei nossa missão sozinho, prosseguiu Joaquim. Durante todos esses anos, mantive o cofre atualizado, adicionando novas evidências, conforme descobria irregularidades em outras empresas relacionadas. O esquema não morreu com Eduardo, ele se expandiu e se modernizou. Carlos retirou algumas das fotografias dos documentos que haviam encontrado na noite anterior. Vimos evidências de corrupção que chegam até os dias atuais. Pessoas em altos cargos, contratos de milhões de reais. Isso é muito maior do que imaginávamos. Joaquim assentiu gravemente. A construtora Almeida & Filhos se tornou um império de corrupção. Eles têm conexões em todos os níveis do governo municipal, estadual e até federal. Contratos superfaturados, obras inacabadas, materiais de baixa qualidade em escolas e hospitais. Quantas vidas foram perdidas por causa da ganância deles? Marina sentiu uma mistura de raiva e determinação crescendo em seu peito. O que precisamos fazer agora? Como expor tudo isso sem colocar nossas vidas em risco? Joaquim se levantou e caminhou até a borda da varanda, observando suas terras. Eduardo sempre disse que quando chegasse o momento certo, as evidências falariam por si só. Mas vocês precisam ser muito cuidadosos. As pessoas envolvidas neste esquema são poderosas e já demonstraram que não hesitam em eliminar ameaças. Temos que tentar, disse Carlos, determinado. Meu pai morreu por isso.
Não posso deixar que seu sacrifício tenha sido em vão. Marina olhou para o Mustang estacionado próximo à varanda. Aquele carro vermelho cereja havia se tornado muito mais do que um veículo clássico. Era um símbolo de resistência, um testamento da coragem de Eduardo Mendoza. Joaquim, preciso saber, há algo mais que não nos disse? Algum outro segredo que devemos conhecer? O idoso homem hesitou por um momento, depois voltou para sua cadeira. Há uma pessoa que pode nos ajudar. Alguém que Eduardo confiava completamente, mas que nunca soube de nossa investigação completa. Dr. Helena Carvalho, promotora aposentada. Ela trabalhou em casos de corrupção durante décadas e sempre suspeitou que havia algo maior por trás de vários escândalos que investigou. De Carlos anotou o nome. Ela concordaria em nos ajudar? Se apresentarem as evidências que temos, tenho certeza de que sim. Helena sempre foi uma mulher de princípios, alguém que não se curvou a pressões políticas ou ameaças. Se alguém pode nos orientar sobre como proceder legalmente, é ela. Marina sentiu uma nova onda de esperança. Finalmente, tinham um plano, uma direção clara. Quando podemos encontrá-la? Perguntou ela. Joaquim sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado. Que tal hoje à tarde? Vou ligar para ela agora mesmo. Doutor Helena Carvalho morava em uma elegante casa no bairro de Higienópolis, São Paulo. Aos 68 anos, a promotora aposentada mantinha uma postura imponente e um olhar perspicaz que parecia dissecar cada palavra e gesto de seus interlocutores. Quando Joaquim fez as apresentações na sala de estar repleta de livros jurídicos e diplomas, Marina sentiu-se intimidada pela presença da mulher. Helena tinha cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, usava um terno impecável e emanava uma autoridade natural construída ao longo de décadas batalhando contra a corrupção no sistema judiciário. Joaquim me contou brevemente sobre vocês, disse Helena gesticulando para que se sentassem. Mas quero ouvir toda a história desde o início e quero ver essas evidências que alegam ter encontrado. Marina e Carlos se revezaram contando a história. A compra casual do Mustang, a descoberta da carta de Eduardo, a busca pelo cofre e, finalmente, a revelação de décadas de corrupção documentada meticulosamente. Helena permaneceu em silêncio durante todo o relato, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco legal. Quando eles terminaram, ela pediu para examinar os documentos e fotografias que haviam trazido. Por mais de uma hora, Helena estudou cada evidência com a precisão de um investigador experiente. Ocasionalmente, ela emitia pequenos sons de surpresa ou indignação, mas mantinha sua compostura profissional. Isso é extraordinário, disse ela finalmente, removendo os óculos de leitura. Eduardo Mendoza criou um arquivo de evidências mais completo e detalhado do que qualquer investigação oficial que já vi. Se essas evidências são genuínas, e tudo indica que são, temos material suficiente para derrubar uma rede de corrupção que opera há décadas. Carlos se inclinou para a frente ansiosamente. Então a senhora pode nos ajudar? Pode usar essas evidências para fazer justiça pela morte do meu pai? Helena suspirou profundamente, seu rosto mostrando o peso da experiência. Posso e vou ajudá-los, mas precisam entender que isso não será simples nem seguro. As pessoas envolvidas neste esquema têm conexões poderosas. Elas já mataram uma vez para proteger seus segredos e não hesitarão em fazer isso novamente. Marina sentiu um calafrio, mas sua determinação permaneceu inabalável. O que precisamos fazer? Helena se levantou e caminhou até uma estante, retirando um grosso volume sobre direito penal. Primeiro, precisamos validar completamente essas evidências. Cada documento deve ser autenticado, cada fotografia analisada, cada testemunha localizada. Segundo, precisamos criar cópias de tudo e guardá-las em locais seguros. Terceiro, precisamos construir um caso tão sólido que nem mesmo os advogados mais caros e influentes possam desmontá-lo. Quanto tempo isso levaria? Perguntou Carlos. Meses, talvez um ano. Mas Helena teve uma expressão determinada. Entretanto,
Tenho uma proposta que pode acelerar o processo e, ao mesmo tempo, protegê-los. Ela voltou para sua poltrona, entrelaçando os dedos. Conheço um jornalista investigativo, de absoluta confiança, Marcos Ribeiro, do jornal Estado de São Paulo. Ele tem experiência com casos de corrupção de grande escala e, mais importante, tem a proteção institucional necessária para publicar uma história como essa sem sofrer retaliações imediatas. Marina e Carlos trocaram olhares. Está sugerindo que façamos isso público através da imprensa? Perguntou Marina. Exatamente. Se tentarmos seguir apenas os canais legais, tradicionais, as evidências podem desaparecer ou ser desqualificadas antes mesmo de chegarmos ao tribunal. Mas se a história for publicada simultaneamente em um jornal de grande circulação, será muito mais difícil abafar o caso. Helena se levantou novamente, desta vez caminhando até a janela. Além disso, a exposição pública criará pressão para que as autoridades ajam rapidamente. Funcionários públicos corruptos podem tentar esconder evidências de investigadores oficiais, mas não podem esconder da opinião pública. Carlos ponderou a proposta. E quanto à nossa segurança? Se isso se tornar público, estaremos ainda mais expostos. Paradoxalmente, a publicidade pode protegê-los, explicou Helena. Será muito mais difícil para os corruptos eliminá-los quando toda a cidade souber quem vocês são e qual história estão contando. Ameaçar ou prejudicar vocês apenas confirmaria a veracidade das acusações. Marina sentiu que estavam chegando a um momento crucial. Se decidirmos seguir esse caminho, como procederíamos? Helena voltou para sua mesa e começou a fazer anotações. Primeiro, organizaríamos todas as evidências de forma sistemática, criando uma narrativa clara e cronológica. Segundo, Marcos faria sua própria investigação independente para validar tudo. Terceiro, coordenaríamos a publicação com a entrega simultânea das evidências às autoridades competentes, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas. E o Mustang? Perguntou Marina. Ele faz parte da evidência? Helena sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado. O Mustang é a cereja do bolo desta história. Um símbolo perfeito de como a verdade pode estar escondida nos lugares mais inesperados. Marcos vai adorar esse elemento narrativo. Joaquim, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Eduardo sempre acreditou que a verdade eventualmente prevaleceria. Acho que chegou a hora de testarmos essa fé. Helena olhou para cada um deles, avaliando sua determinação. Antes de prosseguirmos, preciso que entendam completamente os riscos. Se decidirmos expor esse esquema, não haverá volta. Suas vidas mudarão permanentemente. Vocês estarão fazendo inimigos poderosos e perigosos. Marina pensou em sua pequena oficina, em suas contas em atraso, em sua vida simples e tranquila, que estava prestes a ser completamente transformada. Depois olhou para Carlos, que havia passado décadas sem respostas sobre a morte de seu pai. Algumas coisas são mais importantes que nossa segurança pessoal, disse ela finalmente. Se essas evidências podem impedir que mais pessoas sejam prejudicadas por essa corrupção, então precisamos tentar. Carlos assentiu vigorosamente. Meu pai morreu por essa causa. Não vou deixar que sua morte tenha sido em vão. Helena sorriu, uma expressão de orgulho e determinação iluminando seu rosto. Então vamos fazer história. Vou ligar para Marcos agora mesmo. Marcos Ribeiro era exatamente o tipo de jornalista que Marina imaginaria para uma história como aquela. Cabelos desgrenhados, óculos de armação grossa, sempre com um bloco de anotações na mão e uma expressão de ceticismo saudável no rosto. Aos 45 anos, ele havia passado mais de 2 décadas destrinchando esquemas de corrupção, e sua reputação de integridade era respeitada até mesmo por aqueles que ele havia exposto. O encontro foi marcado no escritório de Helena, onde todas as evidências estavam organizadas sobre uma mesa grande. Marcos chegou pontualmente,
carregando uma pasta de couro gasta e um gravador digital. Helena me contou o básico, disse ele, apertando as mãos de Marina e Carlos. Mas quero ouvir tudo novamente, nos mínimos detalhes. E quero examinar cada evidência pessoalmente. Durante as próximas 4 horas, Marcos fez perguntas precisas e detalhadas. Ele não aceitou nada pelo valor nominal, questionando cada aspecto da história, cada documento, cada conexão que haviam feito. Marina percebeu que não se tratava de desconfiança pessoal, mas da metodologia rigorosa de um jornalista experiente. Esta carta de Eduardo para Carlos, disse Marcos, examinando o documento com uma lupa. Preciso verificar a autenticidade da caligrafia. Vocês têm outros exemplos da escrita dele? Carlos retirou de sua pasta alguns cartões de aniversário que seu pai havia lhe enviado ao longo dos anos. Marcos os comparou cuidadosamente, fazendo anotações. E essas fotografias dos encontros secretos, continuou ele, conseguem identificar todas as pessoas nas imagens? Joaquim se inclinou sobre as fotos. Reconheço a maioria. Este aqui é Roberto Almeida, o patriarca da construtora. Este é o vereador Fernando Santos, que ainda está ativo na política municipal. E este é delegado Moreira, que na época chefiava uma das delegacias distritais. Marcos fez mais anotações, depois olhou diretamente para Marina. E você, Marina, tem certeza absoluta de que não há nada suspeito sobre como adquiriu este carro? Nenhuma conexão prévia com a família Mendoza ou com Joaquim Silva? Marina balançou a cabeça enfaticamente. Foi completamente casual. Eu estava procurando peças baratas online e encontrei o anúncio. Não conhecia nenhuma dessas pessoas. Não sabia nada sobre Eduardo Mendoza ou sua história. Marcos pareceu satisfeito com a resposta, mas Marina percebeu que ele continuaria verificando independentemente. Preciso de algumas semanas para validar tudo isso, disse Marcos finalmente. Vou contactar especialistas em documentos, investigar os históricos das pessoas envolvidas, verificar registros públicos. Se essa história for verdadeira, e tudo indica que é, será uma das maiores exposições de corrupção dos últimos anos. Helena se inclinou para a frente. Marcos, você entende a urgência, não é? Pessoas poderosas estão envolvidas, e se descobrirem que estamos investigando... Entendo perfeitamente, interrompeu Marcos. Vou trabalhar com discrição total, mas não posso publicar nada até ter certeza absoluta de que cada fato está correto. A reputação do jornal e nossa responsabilidade legal exigem isso. Carlos mostrou sinais de impaciência. Enquanto verificamos e reverificamos, quantas outras pessoas podem estar sendo prejudicadas por essa corrupção? Marcos o encarou seriamente. Compreendo sua frustração, Carlos, mas uma acusação falsa ou mal fundamentada destruiria completamente nossa credibilidade e permitiria que os verdadeiros culpados escapassem. Paciência e precisão são essenciais. Durante as semanas seguintes, Marcos conduziu uma investigação paralela extensiva. Ele contactou especialistas em grafologia para analisar a caligrafia de Eduardo. Contratou peritos em documentos para validar a autenticidade das evidências e discretamente investigou os antecedentes de todas as pessoas mencionadas nos arquivos. Marina continuou trabalhando em sua oficina, mas sua mente estava constantemente na investigação. O Mustang havia sido transferido para um depósito seguro, onde Marcos e sua equipe técnica o examinaram completamente, confirmando a autenticidade de todas as pistas que Eduardo havia deixado escondidas. Uma tarde de quinta-feira, Marcos ligou para Helena com notícias significativas. Encontrei algo importante, disse ele, sua voz carregada de excitação. Lembram daquele delegado que aparece nas fotografias, delegado Moreira? Ele não morreu de causas naturais como foi reportado em 1989. Consegui acesso aos arquivos médicos originais através de um contato no IML. Há evidências de que ele foi envenenado. Helena sentiu um frio na espinha. Isso significa...
Isso significa que Eduardo Mendoza não foi a única vítima. Há um padrão de eliminação de pessoas que se tornaram inconvenientes para esse esquema de corrupção. Marina, que estava ouvindo a conversa por viva voz no escritório de Helena, sentiu suas mãos tremerem. Quantas pessoas eles mataram para manter esse segredo? Marcos suspirou profundamente. Ainda estou investigando, mas já encontrei pelo menos 3 mortes suspeitas de pessoas que tiveram conexão direta ou indireta com a construtora Almeida nos últimos 30 anos. Eduardo, o delegado Moreira e um engenheiro civil chamado Pedro Santos, que morreu em um acidente de trabalho em 1992. Carlos cerrou os punhos. Esses assassinos não podem continuar impunes. E não vão continuar, disse Marcos com determinação. Tenho evidências suficientes agora para publicar uma série de reportagens que vai expor toda essa rede de corrupção e assassinato. Mas precisamos coordenar cuidadosamente. Quando essa história for publicada, não haverá volta. Helena consultou sua agenda. Quanto tempo você precisa para finalizar a matéria? 1 semana. Quero que tudo esteja perfeito, cada fato triplo checado, cada fonte confirmada. E precisamos decidir exatamente quando e como entregar as evidências às autoridades. Marina olhou pela janela do escritório de Helena, observando o movimento da cidade que não fazia ideia do escândalo que estava prestes a ser revelado. Vocês acham que conseguiremos fazer justiça? Realmente acham que pessoas tão poderosas podem ser punidas? Helena tocou gentilmente em seu braço. Marina, a verdade tem uma força própria. Quando ela vem à luz, especialmente com evidências tão sólidas quanto as que temos, nem mesmo os mais poderosos podem resistir indefinidamente. Marcos fechou seu bloco de anotações. A história será publicada domingo que vem, na primeira página. E no mesmo momento da publicação, cópias de todas as evidências serão entregues simultaneamente ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao Tribunal de Contas do Estado. Marina sentiu uma mistura de medo e expectativa. Em 1 semana, sua vida e as vidas de todos os envolvidos mudariam para sempre. No domingo de manhã, às 6 horas, Marina estava acordada em seu pequeno apartamento, nervosa demais para dormir. Em algumas horas, milhões de pessoas em São Paulo leriam uma história que começou com sua compra casual de um carro por R$ 100. Seu telefone tocou. Era Helena. Marina, está pronta? A matéria sai na edição de hoje, e Marcos quer que estejamos todas juntas quando isso acontecer. 1 hora depois, Marina, Carlos, Joaquim e Helena estavam reunidos no escritório da promotora aposentada. Marcos chegou carregando exemplares quentes do jornal, com uma expressão mista de orgulho profissional e apreensão. A manchete cobria toda a primeira página. Décadas de corrupção expostas. O Mustang que revelou bilhões em fraudes. Abaixo, uma foto do Mustang vermelho cereja de Eduardo Mendoza ocupava destaque, junto com fotos menores de Marina, Carlos e alguns dos documentos encontrados no cofre. A matéria de Marcos era magistral. Ele havia construído a narrativa de forma cronológica, começando com a morte suspeita de Eduardo Mendoza em 1987, passando pela descoberta casual de Marina e culminando com a revelação do extenso esquema de corrupção documentado ao longo de décadas. Mustang do Mistério revela esquema de corrupção de 2 bilhões. Lia Carlos em voz alta. Mecânica de 28 anos, compra carro por 6 e descobre arquivo secreto que implica construtora, políticos e funcionários públicos em décadas de fraude. Marina sentia uma mistura estranha de orgulho e terror, vendo seu nome e sua foto estampados na primeira página de um dos maiores jornais do país. A reportagem detalhava minuciosamente as evidências encontradas no cofre de Eduardo. Contratos superfaturados, materiais de baixa qualidade usados em obras públicas, suborno de fiscais e funcionários públicos, e conexões com pelo menos 3 mortes suspeitas de pessoas que ameaçavam expor o esquema. Olhem isso, disse Helena, apontando para um box lateral da reportagem.
Marcos incluiu uma linha do tempo completa, mostrando como o esquema evoluiu desde os anos 70 até hoje. O box mostrava que a construtora Almeida em Filhos havia participado de praticamente todas as grandes obras públicas da cidade nos últimos 40 anos. Escolas, hospitais, estradas, pontes, estações de metrô. Os valores envolvidos chegavam a bilhões de reais. E vejam esta parte sobre as mortes suspeitas, acrescentou Carlos, sua voz carregada de emoção. Marcos não apenas confirmou que meu pai foi assassinado, mas descobriu pelo menos 5 outras mortes ligadas ao caso. O telefone de Helena começou a tocar incessantemente. Marcos havia dado seus contatos para as autoridades e agora promotores, delegados e investigadores queriam acesso imediato às evidências originais. Doutor Helena, aqui é o promotor federal Antônio Silva. Preciso que a senhora venha ao Ministério Público ainda hoje, com todas as evidências originais mencionadas na reportagem. Helena olhou para os outros e assentiu. Estaremos aí em 2 horas, doutor. Enquanto se preparavam para sair, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era um número que ela não reconhecia. Marina Santos. Aqui é Ricardo Almeida, diretor jurídico da construtora Almeida em Filhos. Gostaríamos de conversar com a senhora sobre um possível acordo. Marina sentiu o sangue gelar. Ela olhou para os outros que haviam ouvido a conversa. Que tipo de acordo? Perguntou ela, fazendo sinal para Helena anotar tudo. Estamos preparados para fazer uma oferta muito generosa pela sua discrição sobre este assunto. 5 milhões de reais, transferidos imediatamente, em troca do seu silêncio sobre essas alegações infundadas. Marina quase deixou o telefone cair. 5 milhões de reais era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em várias vidas trabalhando como mecânica. Eu preciso pensar, disse ela, tentando ganhar tempo. Compreendo, mas a oferta expira às 6 horas da tarde de hoje. Depois disso, não podemos garantir sua segurança. A ligação foi encerrada e Marina olhou para os outros com uma expressão de choque. Eles ofereceram 5 milhões de reais para eu me calar, disse ela, e depois fizeram uma ameaça velada. Carlos ficou furioso. Isso prova que tudo é verdade. Se fossem inocentes, não estariam oferecendo suborno e fazendo ameaças. Helena já estava discando outro número. Marcos, você precisa saber disso imediatamente. E precisamos de proteção policial para todos nós. Agora mesmo. Joaquim, que havia permanecido quieto, finalmente falou. Eduardo sempre disse que quando a verdade viesse à luz, haveria uma reação desesperada. Eles vão tentar de tudo agora. Suborno, ameaças, talvez até violência. Marina olhou novamente para a primeira página do jornal, onde sua foto aparecia ao lado do Mustang. Sua vida simples havia acabado definitivamente. Não importava o que acontecesse agora. Ela sempre seria lembrada como a mecânica que expôs uma das maiores redes de corrupção da história de São Paulo. Não vou aceitar o suborno, disse ela finalmente, sua voz firme apesar do medo evidente. Eduardo Mendoza morreu por essa verdade. Não vou traí-lo por dinheiro. Helena sorriu com orgulho. Eduardo escolheu a pessoa certa para continuar sua missão. Naquele momento, todos os canais de televisão começaram a divulgar a história. Em questão de horas, o caso do Mustang do Mistério se tornou o assunto mais comentado do país. Marina Santos, a mecânica de 28 anos que comprou um carro por R$100, havia se tornado, sem querer, uma das pessoas mais famosas e possivelmente mais ameaçadas do Brasil. 6 meses depois da publicação da reportagem que mudou sua vida, Marina estava sentada no banco das testemunhas do Tribunal de Justiça Federal de São Paulo. A sala estava lotada de jornalistas, advogados, familiares das vítimas e curiosos que haviam acompanhado o caso, que ficou conhecido nacionalmente como Operação Mustang. Diante dela, 17 pessoas estavam no banco dos réus, incluindo Roberto Almeida, 3 ex-vereadores, 2 ex-delegados, um ex-juiz e diversos empresários e funcionários públicos.
As evidências encontradas no cofre de Eduardo Mendoza haviam desencadeado a maior operação anticorrupção da história de São Paulo. Senhora Marina Santos, disse o promotor federal, pode nos contar, em suas próprias palavras, como uma simples compra de R$ 100 levou à descoberta deste esquema criminoso? Marina respirou fundo. Nos últimos meses, havia contado essa história centenas de vezes para investigadores, jornalistas e promotores, mas nunca perdeu a sensação de que estava vivendo um sonho surreal. Eu só queria peças baratas para minha oficina, começou ela, sua voz firme ecoando pela sala silenciosa. Nunca imaginei que aquele anúncio simples me levaria a descobrir décadas de corrupção e assassinatos. Enquanto Marina prestava seu depoimento, Carlos observava do fundo da sala. Nos últimos meses, ele havia se tornado o porta-voz da família das vítimas do esquema, usando sua formação em arquitetura para ajudar os investigadores a entender a extensão dos danos causados pelas construções com materiais de baixa qualidade. A investigação revelou que pelo menos 12 prédios públicos, incluindo 2 escolas e um hospital, haviam sofrido danos estruturais significativos devido aos materiais baratos utilizados. Felizmente, os problemas foram descobertos antes que causassem vítimas fatais, mas o custo das reformas necessárias chegava a centenas de milhões de reais. Joaquim Silva também havia se tornado uma figura central no processo. Agora, com 71 anos, ele finalmente podia contar publicamente sobre sua parceria secreta com Eduardo Mendoza. Sua coragem em preservar as evidências durante décadas foi reconhecida pelo Ministério Público, que lhe concedeu imunidade total em troca de sua cooperação. Dr. Helena Carvalho voltou da aposentadoria para coordenar a acusação como consultora especial. Sua experiência e conhecimento do sistema legal foram fundamentais para garantir que o caso fosse conduzido sem falhas processuais que pudessem beneficiar os réus. Marcos Ribeiro havia ganho o Prêmio Nacional de Jornalismo Investigativo por sua série de reportagens sobre o caso. Sua investigação meticulosa não apenas expôs a corrupção, mas também inspirou outros jornalistas a investigar esquemas similares em outras cidades brasileiras. Senhora Marina, continuou o promotor, como sua vida mudou após essa descoberta? Marina sorriu ligeiramente. A pergunta era complexa demais para uma resposta simples. Minha vida mudou completamente, mas não da forma que as pessoas imaginam, respondeu ela. Muitos acham que fiquei rica, mas a verdade é diferente. E era mesmo. Marina havia recusado todas as ofertas financeiras que recebeu, tanto o suborno de 5 milhões quanto as propostas de editoras, produtoras de cinema e programas de televisão que queriam comprar os direitos de sua história. Em vez disso, ela usou a fama inesperada para transformar sua pequena oficina em algo muito maior. Com doações de pessoas inspiradas por sua história e parcerias com escolas técnicas, Marina havia criado o Instituto Eduardo Mendoza, um centro de formação profissional gratuito para jovens de baixa renda interessados em mecânica automotiva. O senhor Eduardo Mendoza acreditava que a verdade sempre prevalece, disse Marina ao promotor. Decidi honrar essa crença, criando algo que pudesse ajudar outras pessoas a ter oportunidades que eu quase não tive. O Instituto já havia formado mais de 200 jovens mecânicos, muitos dos quais conseguiram empregos bem remunerados ou abriram suas próprias oficinas. Marina descobriu que ensinar era tão gratificante quanto consertar motores. O Mustang de 1965, que iniciou toda a saga, havia sido restaurado com cuidado meticuloso e agora ficava em exibição permanente no Instituto. Uma placa ao lado do carro contava toda a história, desde a compra por R$ 100 até a exposição da rede de corrupção. Este carro representa mais do que apenas um veículo clássico, Marina havia dito durante a inauguração do Instituto. Representa a prova de que as coisas mais extraordinárias podem estar escondidas nos lugares mais comuns.
Durante o julgamento, que durou 3 semanas, foram apresentadas mais de 5.000 evidências. O arquivo de Eduardo Mendoza provou ser ainda mais abrangente do que inicialmente imaginado. Investigações adicionais, baseadas em suas pistas, descobriram conexões com esquemas de corrupção em outras cidades e estados. Roberto Almeida, o patriarca da construtora, foi condenado a 24 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e homicídio qualificado. Suas propriedades foram confiscadas e os recursos foram direcionados para um fundo de reparação às vítimas dos edifícios com problemas estruturais. Os demais réus receberam penas que variaram entre 8 e 18 anos de prisão. Mais importante ainda, o sistema de licitações municipais foi completamente reformulado, com novos mecanismos de transparência e fiscalização. Durante seu depoimento final, Marina fez questão de mencionar todas as pessoas que tornaram possível a busca pela justiça. Eduardo Mendoza plantou as sementes da verdade. Joaquim Silva as preservou por décadas. Carlos Mendoza teve a coragem de buscar respostas sobre a morte de seu pai. Dr. Helena Carvalho nos guiou pelo sistema legal. Marcos Ribeiro garantiu que a verdade chegasse ao público. Eu fui apenas a pessoa que encontrou o tesouro que eles haviam guardado. Após o encerramento do julgamento, Marina, Carlos e Joaquim se reuniram uma última vez na varanda da casa rural, onde tudo havia começado. O sol se punha sobre os campos, criando uma atmosfera dourada e pacífica. Eduardo estaria orgulhoso, disse Joaquim, seus olhos brilhando com lágrimas de satisfação. Sua missão foi finalmente cumprida. Carlos assentiu, segurando uma foto antiga de seu pai ao lado do Mustang. Ele sempre disse que a verdade encontraria um caminho. Nunca imaginei que seria através de uma mecânica corajosa que compraria seu carro por R$ 100. Marina olhou para o horizonte, refletindo sobre como uma decisão aparentemente simples havia transformado não apenas sua vida, mas as vidas de milhares de pessoas afetadas pela corrupção exposta. Sabe o que aprendi com tudo isso? Disse ela. Não existem coincidências, apenas oportunidades esperando pela pessoa certa no momento certo. Eduardo escondeu aquelas evidências, sabendo que alguém com o coração no lugar certo eventualmente as encontraria. Joaquim sorriu. E escolheu deixar pistas em um Mustang porque sabia que apenas alguém que realmente entendesse de carros reconheceria seu verdadeiro valor. Marina riu, lembrando-se da primeira vez que viu o carro coberto de poeira naquele galpão. Quando vi aquelas linhas clássicas sob a lona, meu coração disparou. Não era apenas sobre o dinheiro que ele poderia valer. Era sobre a história que ele carregava, as memórias que guardava. Carlos guardou cuidadosamente a foto do pai. A melhor parte de tudo isso é que a história não termina aqui. O instituto que você criou continuará impactando vidas por gerações. Jovens que nunca teriam oportunidades agora têm um futuro. Marina assentiu, sentindo uma satisfação profunda que nenhuma quantia de dinheiro poderia proporcionar. Eduardo Mendoza morreu lutando contra a injustiça. O mínimo que posso fazer é garantir que sua luta tenha criado algo positivo e duradouro. Enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte, os 3 amigos permaneceram em silêncio contemplativo. Cada um havia sido transformado pela jornada. Marina, de uma mecânica endividada, em uma educadora respeitada. Carlos, de um arquiteto atormentado pelas circunstâncias da morte do pai, em um defensor dos direitos das vítimas. Joaquim, de um guardião silencioso de segredos, em uma testemunha corajosa da verdade. A história do Mustang que custou R$ 100 e revelou bilhões em corrupção se tornara lenda urbana em São Paulo. Mas para Marina, Carlos e Joaquim, era muito mais do que uma história. Era a prova de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando guiadas pela coragem, pela determinação e pela crença inabalável de que a verdade sempre encontra um caminho.
O Mustang vermelho cereja de 1965 continuava em exibição no Instituto Eduardo Mendoza, não mais como um carro abandonado, mas como um símbolo de esperança, justiça e da transformação que acontece quando alguém tem a coragem de seguir pistas que outros ignorariam. E Marina Santos, a mecânica que mudou a história de uma cidade, com uma compra de R$ 100, continuava ensinando jovens que, às vezes, os maiores tesouros da vida estão escondidos nos lugares mais inesperados, esperando apenas por alguém com coragem suficiente para procurá-los. Esta história nos ensina que grandes transformações podem começar com gestos simples, que a verdade tem uma força própria capaz de superar décadas de silêncio, e que pessoas comuns, quando movidas por propósitos maiores que elas mesmas, podem mudar o mundo ao seu redor. Marina Santos não apenas encontrou um tesouro material, mas descobriu sua verdadeira vocação: usar sua experiência para criar oportunidades para outros. O legado de Eduardo Mendoza vive não apenas na justiça feita, mas nas centenas de jovens que agora têm um futuro melhor graças à coragem de uma mecânica que decidiu seguir sua curiosidade e fazer a coisa certa. Se você gostou dessa história misteriosa, não esqueça de deixar seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos assim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Adoro saber onde estão nossos espectadores ao redor do mundo. Até a próxima.